aí o segundo pilar que nós vamos ver agora é o que nós estamos fazendo aqui. É o pilar da formação. Eu tenho certeza que quando você fala essa palavra lá no seu grupo de oração, formação, o que acontece lá com o povo? Nossa, Maria! De novo, mas outra vez, mas vai falar a mesma coisa. É assim? Mas é o dia inteiro. Lá em Piracicaba a gente fala assim meio bonito, né? Eu não vou de novo naquele lugar não, né? Emenda tudo. Você não entende? A gente fala assim, só onde eu tô com vontade de ir? Entenderam tudo, né? Sabe aonde eu estou com vontade de ir? A gente emenda tudo. E dia de formação, o pessoal emenda tudo as palavras. Mas de novo, formação, mas vai falar tudo de novo. É sempre assim. E é por isso que o pilar formação é um pilar de reconstrução. Porque sem formação, a gente não é capaz de reconstruir nada, né? Quando a gente vai, um engenheiro vai lá na nossa casa, avaliar o terreno, se ele não souber o que ele está fazendo, coitado de nós, né? Quando mudarmos na casa, porque a casa vai cair na nossa cabeça. Quando a gente mudou e o marceneiro foi fazer o armário. Gente, eu fiquei apaixonada por aquilo. Ele pegou o papel, começou a desenhar ali, fazer o rascunho, colocar a medida certinha, e aí ele fazia o desenho até da rondana que encaixava a gaveta, ele fazia ali o desenho daquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Como isso, né? Se a gente não busca o conhecimento, a gente não é capaz de nada, né? Precisa ter todo o espiritual que vem de Deus, mas a gente precisa buscar conhecimento. E é isso que a palavra vai nos dizer. Eu queria que você pegasse lá o livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Quero ver se vocês vão concordar comigo. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, 1214. Misericórdia. 1200. Oséias está fugido. Quatro. Página 1214. Se a Alexo Divina tivesse um dia... O Oséias pulava, né? (1214) Acho que você passou. Acho que você passou um pouquinho, não? Eu vou te ajudar. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Amém? Para ver se todo mundo achou, não só o irmãozinho ali achou, vamos ler todo mundo junto. Versículo 6. Porque meu povo, por falta de conhecimento. Só isso, demorou para achar uma linha. Não achou ainda, já leu. Porque meu povo se perde por causa do conhecimento. É verdade isso, gente? Ele confirmou. Quantas vezes no nosso grupo de oração, a gente vê aquele povo que é fiel lá, de repente, ninguém volta mais no grupo de oração. E aí sempre a culpa é do povo, é ou não é? O povo não quer compromisso com a palavra de Deus, o povo não quer compromisso com o Senhor. Só que a gente não avalia que às vezes a gente está falando a mesma coisa, faz 5 anos está fazendo a mesma pregação, cantando a mesma música na animação. A gente foi no encontro, o irmãozinho falou assim, e você sabe a música 664 do Louvemos? Aí eu falei, não. Daí ele falou, você sabe a música 314 do Louvemos? Jesus amado, né? Aí eu falei assim, não, irmão, não sei. Daí ele começou a cantar, até lembrava das músicas, né? Mas eu não lembrava o número mais da música, né? Daí ele falou assim, mas no seu grupo de oração você não canta a música do Louvemos? Ainda ficou bravo comigo, né? Eu falei, não, a gente canta, mas é que a gente não, né? A gente canta a música do Louvemos, mas a gente não segue lá o Louvemos. E como que o povo canta com vocês lá no grupo de oração? Eu falei, a gente ensina pra eles a música. Porque lá em Piracicaba a gente vai no grupo de oração que o pessoal fala assim, música 200 do Louvemos. Pegou a
vai bater palma, ler a letra e cantar ao mesmo tempo. Né? Agora erga seus braços, vamos louvar ao Senhor. Como? Na mão. Então é algo assim, inexplicável, né? E às vezes a gente ficou ainda nesse tempo, né? A gente está lá nesse tempo ainda. O Ministério de Dança vai fazer uma coreografia. Deixa a luz do céu entrar. Aquela coisa de sempre. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar, né? E a gente não inova nas coisas, né? A gente fica sempre naquela coisa. Por quê? Porque falta formação. Todo ano tem uma moção nova, né? Um rema, uma palavra de ordem para a renovação carismática. Vocês sabem qual é a moção desse período de coordenação do Juninho? Sabe? Mais ou menos? Aos moldes de Maria. Vocês já ouviram falar, né? Isso é bom, quer dizer que vocês já procuraram informação. Aos moldes de Maria. Qual é o dia do mês que todo mundo se mobiliza para rezar pelo Ministério de Música e Artes? Dia 22. Dia 22. A Bianca só deu uma olhada. Tá aparecendo eu lá no ENF, né? Ele falou assim, quem que recebeu a carta do dia 22, né? Só eu levantei a mão e as meninas lá de Piracicaba, tudo assim. Eu falei, levanta a mão porque vocês receberam a carta, né? Eu fiquei brava na hora, que é isso? Não pode levantar essa mão aí. Então, tudo isso vem da formação. Nós temos que estar ali junto, caminhando junto. Porque quem não estiver ligado àquela moção, àquele direcionamento, se perde pelo caminho. Quantas vezes esse direcionamento chega na nossa diocese e aí tem um abençoado que fala assim, mas vamos rezar para ver se é isso mesmo que Deus quer? Meu filho, Deus falou, Deus deu a palavra. Qual que é a moção aos moldes de Maria? Você chega lá no seu grupo de oração, esse ano aqui no nosso ministério, toda semana nós vamos rezar o terço, porque é a moção, né, aos moldes de Maria. Então vamos rezar o terço juntos toda semana, para que o nosso ministério seja o nosso... mas vamos rezar. Será que Deus não quer que a gente faça outra coisa? Acho que é melhor rezar outro terço. Mas é o terço de Nossa Senhora que nós temos que rezar? Gente do céu, né? Então, muitas vezes, a gente se perde pelo conhecimento, pela falta do conhecimento. Lá em Piracicaba demorou muito, né, Beto? Beto sabe disso, para a gente estar em comunhão, né, com as moções. Quando, há uns 8 anos atrás, a gente nem imaginava que a renovação carismática tinha algum rema, uma palavra de ordem, que nem esse ano nós estamos todos vivendo o ano da unidade, né? Nós sabemos disso, porque nós somos conduzidos à formação, né? Fomos para o ENF, lá a gente teve a graça de ir com 60 pessoas, todo o núcleo diocesano foi para o ENF, porque a gente precisa dessa formação, porque quem não está em comunhão, quem não recebe o conhecimento se perde no meio do caminho. Se perde. E o Rogério, ele dizia uma coisa muito importante no encontro de coordenadores. Ele falou assim, tudo que nasce fora do corpo é deformação. Se meu padrasto Vilmar estivesse aqui, eu daria um exemplo, né? Mas ele não está. Ele nasceu com 6 dedos na mão, né? E aí teve que tirou, então ficou uma verruga aqui, né? Negócio feio, gente. Você vai dar a mão pra ele, que negócio fica incomodando, é um estresse. E aquele dedo pra fora aqui, né? Quando não está no corpo, tudo que nasce fora do corpo é deformado. Já viu? Eu trabalho no hospital, a gente faz muito exame da cabeça, né? Das artérias da cabeça. Então, todos os exames são iguais. Só que existem pessoas que desenvolvem algo fora do normal, né? E aquilo causa uma deformação na pessoa. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós não estamos inseridos no corpo, quando nós não caminhamos na vontade de Deus, daquilo que Deus nos passou, a gente começa a deformar aquilo que está à nossa volta. Então, os grupos de oração todos estão caminhando naquela unidade, falando a mesma coisa. Aí você vai lá no grupo de oração do abençoado, que o abençoado não sabe nem o que é renovação, não sabe nem o que está fazendo aqui, né? Aí você vê uns absurdos, deformou, né? Acabou com a identidade, né, do nosso movimento, né? Às vezes o povo sentado lá, lendo a Bíblia, falando de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não reza pelo povo, não acolhe o povo. Por quê? Deformou. Porque nós precisamos estar inseridos na vontade de Deus. Para isso, nós precisamos de formação. Só ama aquilo que se conhece. Sim? Só se ama o que se conhece. A gente pode ser apaixonado por Jesus. Se a gente não conhecer Jesus, a gente não vai amar Ele. E paixão acaba. Sim ou não? Todo mundo é casado aqui? Quem é casado? Levanta a mão. A maioria? Maioria. Só os pitulos, acho que ainda não. Mas em breve, né? A gente sabe que paixão acaba, né? Começa aquela paixão, né, Márcio? Uma bênção, né?
Nossa Senhora. Você vai ver sua filha lá com 30 anos, quando você apaixonar. Meu Deus, o que é aquilo, né? Não dorme sem ela, sem ele, não vive sem ele, não acorda sem ele, não come sem ele, não faz nada sem ele. Aí a gente casa. Só que quando a gente casa, não é que acaba a paixão, mas é que a gente realmente conhece aquela pessoa. E aí a gente deixa de ser apaixonado e a gente começa a amar aquela pessoa. Porque antes a gente via só o rostinho bonito. Agora a gente vê que aquele rostinho bonito levanta 6 horas da manhã, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, né? Se esforça para trazer o alimento para casa. Vê que aquela moça que era linda, né? Pesava 20 quilos, né? Depois deu uma mudadinha na coisa. Mas vê que aqueles quilinhos a mais, né? Vê que aqueles... Ou não, né? Alguns têm a graça de não mudar isso, né, Bianca? Nós não deu certo aqui. Mas a gente vê que aquele corpo que era pequenininho ficou grandinho, mas aquele corpo levanta todo dia cedo, faz o seu café, prepara o seu almoço, cuida do seu filho, leva o seu filho para a escola, trabalha. E aí a gente começa a amar, porque a gente conhece. E a gente fala, não é só aquele rosto lindo, é um homem e uma mulher de Deus. Assim é com o Senhor. Se a gente foi só apaixonado por Jesus, muitos dizem que são fãs de Jesus, a gente vê isso na mídia, né? Ah, ele foi um revolucionário, né? As ideias dele são muito boas, gente, a gente vê cada coisa que só pela misericórdia. Mas só quando a gente conhece Jesus, a gente ama. E quando a gente ama, a gente não abandona, sim ou não? A gente pode até ter aqueles momentos da gente falar, não sei se vocês já falaram isso, nossa, Senhor, mas justo essa pessoa, Senhor, olha, mas tá difícil, Jesus, o negócio não tá fácil. A gente até tem esses momentos na nossa vida, mas a gente fala, não, é por amor que eu tô aqui, é porque eu amo essa pessoa que eu não vou deixar, mesmo que engordou 100 quilos, né? Não tem problema, eu amo desse jeito. Quantas vezes a maior declaração de amor do meu marido, quando ele olha pra mim, ele fala assim, eu amo você muito mais agora do que quando eu te conheci. Ai, eu fico tão feliz, ai, Jesus, graças a Deus, Senhor, aumente esse problema de vista dele, deixa ele assim, cada vez melhor, que dá uma bênção desse jeito. É a melhor declaração. E eu tenho certeza que o que Jesus mais gosta de ouvir de nós é isso. Senhor, eu te amo muito mais agora do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei era só um arrepio, era só algo no meu coração. Agora eu convivo com o Senhor todos os dias. E vai ter momentos na nossa vida que vai acabar o arrepio, né? Todo mundo chorando lá no grupo de oração, só você lá. O que está acontecendo? Né? Não sente mais, a gente fica até incomodado, né? Nos momentos nossos de oração, quantas vezes eu queria chorar mais, quantas vezes eu queria sentir aquilo que eu sentia, aquele arrepio. A gente foi num encontro lá em Franca, né? Vocês viram o pessoal lá de Cachoeira Paulista, ali perto de Aparecida? O pessoal orava em línguas, batia a mão no chão e gritava e saltava, isso aqui. Eu falei, mas quem que tá batendo palma, né? Lorena, quem que tá batendo palma? Eu olhei pra trás, eles assim, ó. Eles rezavam assim. Eu falei, Jesus, quero esse fogo, né? Quero rezar assim, que nem esse povo reza. Só que, às vezes, isso é importante, mas isso é só o externo, né? Mas e dentro? Às vezes você não tá sentindo mais aquele fogo. Eu fui num encontro ano passado em Sorocaba. Gente, a mulher voou. Ela estava rezando em línguas ali e ela veio parar no meu pé. Eu falei, não, a mulher evitou, não é possível. Né? E eu falo, não sinto mais. E aí Deus tocava no meu coração, não é sentir. Nós não temos mais que sentir, nós temos que ter essa maturidade que passou o arrepio, agora é vida. É ali o dia que a gente se sacrifica, que a gente chega do nosso serviço e vai para o grupo de oração sem tomar banho, sem jantar, e chega lá, às vezes a gente não sente nada, mas a gente está lá. Isso é amor. Né? Amor não é simplesmente a gente chorar e mostrar para os outros, nossa, como aquela pessoa ungida, olha, ela até chora quando ela canta, olha que coisa mais linda. Né? Não, e muitas vezes o amor não é reconhecido. Né? Como no nosso relacionamento, muitas vezes, né? A mulher ficou lá o dia inteiro, cuidando da casa, correu, levou filho, a gente que trabalha hoje em dia, porque a mulher hoje em dia faz de tudo, trabalha, chega em casa, faz janta, daí o marido chega, como aconteceu essa semana lá em casa, terça-feira, o único dia que eu deixei a cama sem arrumar, porque eu perdi hora, acordei que nem uma louca, fui, arrumei tudo, deixei a cama sem arrumar, cheguei lá e falou assim, nossa, mas desse jeito não tem condição. Não arrumou a cama? Já tinha feito janta, já tinha trabalhado, já tinha levado a criança na escola, já tinha dado banho no menino e ele preocupado com o cobertor em cima da cama. Eu falei, meu Deus, né? E às vezes é assim, o amor, o
sacrifício ele nunca vai ser reconhecido, né? Às vezes ninguém lá do seu grupo de oração vai dizer assim para você, olha, meu irmão, que bom que você veio direto do seu serviço. Vai chegar lá e vai falar assim, ó, gente, vamos dar uma salva de palmas ao nosso irmão, porque ele veio direto do serviço. Ninguém faz isso. E a gente nem pode esperar isso, né? Mas são essas coisas que demonstram o nosso amor por Deus. Quando a gente conhece, a gente ama. E uma das virtudes que a gente alcança através da formação é a maturidade eclesial. Olha que palavra chique. Maturidade eclesial. Eu tenho certeza que as pessoas já disseram assim para você, nossa, como você amadureceu. Alguém já disse para você? Nossa, como você amadureceu, né? Quando eu te conheci, meu Deus, não saía nada. Podia ficar falando meia hora, não saía nada que prestava, né? Como você amadureceu. Eu comecei na caminhada muito cedo, né? Minha avó sempre levava, eu era o chaveiro da avó. Onde a avó estava, a neta vinha atrás. E comecei muito cedo. Fui chamada para ser serva com 12 anos. Imagina, né? 12 anos, aquela menina, daí descobriram que eu cantava, mas na verdade me colocaram para tocar guitarra no grupo de oração. Deu muito certo, né? Imagina. Eu tocando, eu só sabia fazer sol, ré e dó. Só isso. Passava isso da música, eu parava de tocar e ficava lá, batia palma e aí voltava quando voltava o acorde que eu sabia. E aí Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando muito. E aí eu falei assim, outro dia a Bel estava pregando, né? Aí a Bel falou assim, gente, as pessoas tiveram paciência comigo. As pessoas tiveram paciência com a Sara quando eu conheci ela. Meu Deus, não saía nada de bom da boca dela. Eu falei, Jesus, amado, né? Fazia uma vergonha pública. Não tinha nada de bom, falava, não saía nada. Mas a gente vai alcançando uma maturidade com o tempo nosso de servir. Mas essa maturidade vem principalmente pelas formações que a gente tem. Hoje eu tenho condição de pregar para vocês sobre os 4 pilares porque eu participei dessa formação e Deus foi trabalhando na minha vida esses pilares. Vocês vão começar agora a fazer essa divulgação desses pilares em toda a diocese de vocês, porque vocês vieram para a formação, criaram uma maturidade, até hoje vocês nunca tinham ouvido isso, agora vocês ouviram, são maduros, podem partilhar isso com alguém. Maturidade nada mais é do que isso, é ter a confiança, né? A certeza de que é aquilo. Então vocês vão pegar o material, a Bianca vai disponibilizar, vocês vão ler e vão falar assim, não, é isso, eu já tenho maturidade para falar sobre isso. E muitas vezes os nossos irmãos que estão conosco na caminhada dizem assim, nossa, mas o que fulano faz, né? Oi, tá pregando, por que não acontece isso comigo? Você já falou para ele? Eu já falei. Você tá indo na formação? Eu adoro quando alguém vem falar assim para mim. Viu, mas por que? Nossa, mas você foi pregar lá de novo, mas por que chamaram você para pregar? Eu falei, porque eu fui na formação, daí o pessoal me chamou, né? Aí a pessoa fica aquela cara, você foi na formação? Eu falei, eu fui na formação, acordei domingo, 5 horas da manhã, porque lá em Piracicaba as nossas formações são tudo de domingo, né, Beto? O pessoal ama a gente. Tudo de domingo, 7 horas da manhã começa, não tem esse lanche gostoso, não é nessa casa gostosa, é lá na sede, um calor, Jesus amado, só Deus sabe. Na hora do café, é só café e bolacha, não tem patê de ricota, não tem torrada, né? Aqui o negócio tá caprichado, vocês estão no lucro. Mas lá não é. Então a gente fica o dia inteiro, né? E lá a gente tem dificuldade para achar padre para fazer missa. Então, além de passar o dia inteiro na formação, a gente tem que ir na missa à noite, e aí chega em casa e reza o terço, ninguém vê o sacrifício. As pessoas só falam assim, mas por que fulano está indo em tanto lugar? Nossa, o irmão derrubou tudo. Por que a pessoa está indo em tal lugar? Porque a pessoa está buscando formação. Então, mesmo que seja sacrifício para nós, que a gente possa buscar fazer esse sacrifício para um bem maior que Deus tem para a vida nossa. A maturidade eclesial, ela é identificada facilmente. Eu tenho certeza que vocês veem as pessoas que estão em volta de vocês são maduras, né? Ainda vocês falam assim, fulano pode falar disso, não é verdade? Quando tem um tema lá no seu grupo de oração, aí vai escolher o pregador, vocês logo lembram, não lembram? Fulano daria certinho para pregar sobre isso, porque a gente identifica que aquela pessoa está madura, está pronta para fazer aquela pregação. E só alcança isso quem busca formação. Não tem como a gente reconstruir os ministérios de música, de dança e de teatro sem formação. Não tem como. Em Piracicaba, o Senhor nos inspirou uma escola de formação permanente de música e artes. Porque tinha acabado, não tinha. A gente viu um pessoal, né, de Americana que foi lá cantar, a gente fica assim, porque não tem. E de Limeira também. O pessoal
canta demais. A gente fala, gente, Piracicaba não tem isso, tem ninguém que canta desse jeito, Jesus. Por quê? Falta formação. Falta formação. Então a gente falou, não, vamos capacitar o povo então. Vamos fazer aula de formação, vamos dar formação para esse povo buscar e um dia chegar a isso, né? Então essa formação é necessária. Formação de ministro de louvor. Meus irmãos, eu não sei aqui, mas lá o negócio estava difícil, né? Tinha grupo que tinha músicos bons, mas não tinha quem conduzisse. Né? E aí eles tinham uma dificuldade de entender que o ministro de louvor não precisa ser do Ministério de Música, eles tinham dificuldade tremenda de entender isso, que o ministro de louvor pode ser o pregador, o coordenador do grupo, eles não aceitavam, era só o Ministério de Música que podia conduzir o grupo de oração, mas eles não tinham capacidade, não tinham. Né? Então era aquela coisa de sempre, levante sua mão, abaixe sua mão, e eu tenho uma dificuldade, vou confessar, não consigo cantar e falar a letra da música. Né? Dizem que mulher faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, tinha essa dificuldade. Quando no meu grupo de oração, a gente identificou os ministros de louvor que sabem conduzir, sabem falar, sabem levar o povo à oração. Então, a gente falou, não, precisa ter formação para ministro de louvor. E quanta gente foi na formação? Quantas pessoas? Porque carece, precisa. Né? Tem ministro de louvor que faz momentos de oração e tem um DVD do Juninho maravilhoso sobre isso. É até bom, Bianca, um dia você reuniu o povo para assistir. É muito bom o DVD do Juninho. E aí ele fala... Passou? Muito bom, né? Tem ministro de louvor que fala assim, né? Tem um homem, uma mulher, ele fala assim, diga para ele, eu te amo, Jesus na cruz. Né? Vai cantar Ninguém Te Ama Como Eu, né? A pessoa é casada, a outra pessoa casada e as duas lá, Ninguém Te Ama Como Eu. Daí o marido da mulher vai buscar ela lá no grupo de oração, entra e vê aquela cena, Ninguém Te Ama Como Eu. E até você explicar para aquela pessoa abençoada que aquilo era um momento de oração, né? Tudo isso nós precisamos de formação. Nós precisamos dar essa formação para o povo. E aí, lá em Piracicaba, todo mundo fala assim, mas de novo essa menina vai falar isso? Porque eu vou pregar em grupo de oração e eu vejo isso toda vez. Sabe o que eu vejo muito lá? Eu chego no grupo no Ministério de Música e falo assim, vocês prepararam alguma música para pregação? Mas qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema? A nossa maior luta é fazer Ministério de Música participar de reunião de núcleo. Eles não querem participar. Mas eu preciso participar da reunião de núcleo? Eu só canto no grupo de oração. Só canto? Só isso, só faz isso. Você só canta no grupo de oração. A gente foi conduzir um momento de servos uma vez, e aí a gente ficou de 2 em 2. E o servo tinha que falar as qualidades daquele servo alto. Então ia de 2 em 2, né? Fala as qualidades desse seu irmão. Sabe o que aconteceu? Eu não conheço muito ele, porque ele é da acolhida, e eu sou do Ministério de Música, e eu não convivo com ele, eu não sei, assim, ele parece ser uma pessoa boa. Ele parece uma pessoa sorridente, acho até por isso ele está lá na acolhida, porque sorri bastante ele, né? Quais são as qualidades do seu irmão? Eu não sei, porque ele é do Ministério de Intercessão, ele deve rezar bastante, deve ser uma qualidade. Ele fica lá diante de Jesus. Não se conheciam, não tinham intimidade. E grupo que não tem intimidade, que não busca formação junto, que não reza junto, não permanece junto, né? Não permanece, é difícil. Por isso, a maturidade que vai nos dando esse direcionamento. Não, eu preciso caminhar junto. Né? Eu preciso estar junto com o meu grupo de oração, eu preciso estar junto na reunião de núcleo, eu preciso estar junto com o coordenador, fazer aquilo que o coordenador diz para que a gente possa fazer. Quantos irmãos nossos do Ministério de Música que brigam na frente do grupo de oração, né? Com o coordenador, mas não era esse momento que é para fazer. Lá em Piracicaba, meu padrasto, né, uma benção de pessoa, ministro de louvor, a gente ensaia 10 músicas, ele muda as 10, né? Então ele chega lá na hora e ele começa, né? Que a gente tinha preparado, deixa a luz do céu entrar, e ele começa. Que bom que nós vamos louvar. Desde o nascer ao pôr do sol, nós temos que louvar ao Senhor. E todo mundo lá assim, olhando para ele, que legal, né? Só que a gente tem que ir na inspiração dele. Se Deus está dizendo para ele aquilo, a gente segue a inspiração dele, né? E as pessoas vão no nosso grupo, elas falam assim, nossa, gente, vocês devem ensaiar muito, porque é tão bonito. Você não sabe, né? Mas a maturidade que a gente vai tendo de olhar no olhar do irmão e entender que não é aquilo, que Deus está colocando outra coisa, né? A Isabela é a nossa muletinha, então falou uma letra da música, tocou o tom. Então a gente saber, ter essa maturidade de entender que o irmão precisa, né, estar ali, a gente precisa estar à disposição do irmão,
Só tem isso quem tem formação. Só tem isso quem tem formação. Como é difícil você chegar num grupo de oração para pregar e você fala assim para ele, você toca tal música? Que música é essa? A cara de espanto que as pessoas fazem, né? Por exemplo, principalmente música da Canção Nova, porque às vezes tem música que é desconhecida, mas música da Canção Nova que a gente vê, por exemplo, eu fui pregar num grupo de oração e eu pedi Todo Joelho Se Dobrará, da Eliana, né? Força e Vitória. Vocês conhecem a música Força e Vitória? Força e Vitória. E aquela do Valmir Alencar? Não. Aquela Vitória, cantaram a música do Valmir Alencar. Eu falei, não, da Eliana Ribeiro, Força e Vitória, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Que música é essa? Gente do céu, que música é essa? Aí a gente fica preocupado, porque a gente sabe que isso é que o povo não está buscando. É que o povo não está buscando a Deus, não está buscando formação, não está ali se interessando por aquilo. Então, nós precisamos colocar isso na cabeça dos nossos irmãos abençoados. É necessário formação. A gente precisa de formação. Precisa. Se a coordenadora diocesana quer fazer 10 formações no ano, vai ter 10 formações no ano. Se Deus inspirou isso, vai ter 10 formações no ano. Mas é muita coisa, mas não pode. Pode e deve acontecer. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas não dá tempo mais para nada. Sabe por que ninguém vai em encontro? Porque tem um monte de encontro. Você é ministro de música, só vai em encontro de ministro de música. E é por isso que a gente precisa também que as pessoas tenham consciência do chamado. Consciência do chamado. Isso é algo que a formação proporciona às pessoas. Consciência do chamado. Se eu tenho consciência de que eu sou ministeriada na música, eu vou fazer de tudo para procurar a formação no Ministério de Música. Agora a gente tem irmãos no nosso meio que não sabem para que eles são chamados. Eles estão lá, né? Ele tocava violão, não tinha violão no grupo de oração, colocaram ele para tocar no grupo de oração. Então ele está lá, ele está levando. Aí pergunta, qual que é o seu ministério? Ele fala o nome do ministério, né? Semente de Água Viva. Semente do quê, filho? Qual que é o seu ministério? É música, é com libertação? A pessoa não tem noção. A gente fez audição para passar lá no coral, e era muito engraçado, gente. Aí a gente colocava lá, qual o seu ministério? Aí a pessoa escrevia assim, intercessão. O que estava fazendo na hora de coral? Fale para mim. Qual o seu ministério? Pregação. Mas pegamos um monte. Qual o seu ministério? Pastoral da sobriedade. Eu falei, Jesus do céu, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa não tem nem a consciência daquilo que ela foi chamada. A pessoa não recebeu nem a primeira formação, sabe lá, a antiga Paulo Apóstolo, que a gente tem que ir, tem que fazer de novo agora, porque mudou tudo de novo, né? É o básico, né? Como é o nome do seu grupo de oração? Às vezes a pessoa fica em dúvida, né? Qual é o nome do meu grupo de oração, né? Qual é a sua região pastoral? Lá em Piracicaba nós somos divididos em região pastoral. Aí no nosso encontro diocesano semana passada, a gente falou, Piracicaba 1, Piracicaba 2, né? Vai cada um na sua região. A pessoa olhava para mim, o que é isso? O que vai acontecer agora? Preocupado, o que é isso? Não sabe, não tem noção básica, né? Então a gente precisa que essas pessoas tenham formação e se conscientizem do que elas estão fazendo. É um grupo de oração, né? A gente reza em línguas. O nosso carisma é a efusão no Espírito Santo. Não é só a animação. O carisma nosso não é só a animação. Por isso, a gente tem que ter essa consciência. Muitas vezes o nosso grupo de oração tem 1 hora de animação. O povo pula, soa, transpira, quase morre. E aí, a hora que vem a palavra de Deus, ninguém presta atenção, está preocupado que termine logo a pregação para voltar a cantar a música. Não é verdade? Porque a pessoa perdeu a identidade do grupo de oração. Vocês sabem qual o tripé do grupo de oração, né? É o louvor, a efusão, o batismo no Espírito Santo e a palavra de Deus. Nós temos que levar essa formação para todos os ministérios do nosso diocese. Todo mundo precisa saber disso. Todos. Porque senão a gente acaba que em cada grupo que a gente vai, a gente vê uma coisa. Tem grupo que tem efusão, tem grupo que não tem. Às vezes, o padre não permite que a gente ore em línguas ou exerça os carismas. Mas nem por causa disso nós vamos deixar de pedir o Espírito Santo. Quantos grupos de oração que a gente chega e o povo para de rezar, simplesmente porque não pode orar em línguas, o povo não clama mais o Espírito Santo. Mas vai que eu comece a clamar e já começa a enrolar a língua e daí o padre vai vir aqui. Nós podemos e nós necessitamos do batismo do Espírito Santo. Todo mundo precisa ter essa unidade para que se a gente vier aqui em Limeira, num grupo de oração, e se a gente for lá em Piracicaba, o povo fala, isso é renovação carismática. É a mesma coisa que acontece.
A mesma coisa. Então, consciência do chamado. Primeiro, quem eu sou. E a consciência do meu primeiro chamado. Eu, Sara, sou chamada à vida. Esse é o primeiro chamado que Deus me fez, a viver. O segundo chamado é a minha vocação. Qual a minha vocação? Sou casada, é a minha vocação. Às vezes a gente esquece até da nossa vocação. E aí a gente está exercendo outras coisas, a não ser aquilo que Deus nos chamou. E nós somos infelizes no nosso ministério porque nós não exercemos bem a vocação primeira que Deus nos chamou. Então, como eu posso exercer bem o meu ministério lá, se aqui dentro da minha casa eu não exerço o meu primeiro chamado? Que eu fui chamada a ser casada, a ser esposa. Muitas vezes nós queremos cantar muito bem, né? Nós mulheres, na semana passada, a Fátima foi lá e a gente chora, Jesus, quando eu vou cantar igual essa mulher. Daí fizeram a gente, né? Fizeram lá, molecada, gritaram. Porque lá em Piracicaba é outra realidade, nós somos muito jovens. O pessoal do Ministério de Música e Artes são jovens. Parecia até um encontro jovem, não parecia nem parecia encontro jovem, porque começa assim de 12 anos e acho que eu sou a mais velha, não sou, mas eu devo ser um pouquinho mais velha que eles. Então, uma molecada. Daí eles falavam, canta com ela, né? E eu lá, não vou fazer isso. Daí o Ailton, da Diocese de Osasco, que é mais louco que todas as pessoas, foi lá, vamos lá então. Daí foi. Gente, eu fui cantar com a mulher, minha perna tremia assim, ó. Daí eles cantavam assim, ai, me dá uma tremedeira, que ainda ficaram pegando meu pé ainda. E a gente fala, ai, quero conseguir fazer isso, quero conseguir cantar igual ela, quero isso, quero aquilo. Mas a gente não busca viver o primeiro chamado que Deus fez na nossa vida. E aí eu lembro muito daquela música do Valmir que fala em santidade, né? Que a gente tem muitos planos, muitos sonhos, mas sem fidelidade nas pequenas coisas, a gente não alcança nada. Nem a santidade, muito menos a santidade. Então, essa consciência do nosso chamado. A gente precisa se conhecer, saber o nosso temperamento, né? Todo mundo sabe o seu temperamento? Era bom vocês fazerem uma formação de temperamento, faz muito bem, né? Quando eu descobri aquilo, clareou tanto a minha vida, né? Sou sanguínea pura, por isso que não para de falar, por isso que tem que falar com a mão, tem que fazer gesto, né? E o meu marido tranquilo. Nossa, tem dia que eu falo, vamos, fala alguma coisa, por favor. Ele vai no encontro, eu chego do encontro, eu vou chegar lá hoje à noite, eu vou falar assim, ó, a gente chegou 2h45, a gente se perdeu, a gente foi na rua tal, aí a gente voltou, a gente chegou, o Beto tava com a camisa rosa, o óculos do Beto é lindo, aí a gente entrou, a Isabela tocou tal música tal, ele vai no encontro, como foi o encontro? Foi bom? Mas o que falou? Nossa, falou um monte de coisa. E o pregador? Uma bênção. Foi bom, amor, mas fale pra mim o que aconteceu. Ai, teve pregação, mas a comida estava boa? Acabou. O encontro foi isso. Então, quando a gente se conhece, é mais fácil da gente lidar com os nossos irmãos, né? A gente sabe que aquele irmão é colérico, então eu não posso falar com ele, né? Ali no sangue, fervendo, porque vai voltar. A minha mãe, gente do céu, é a melhor coordenadora que eu conheço de grupo de oração, é a minha mãe. Só que a minha mãe é colérica ao extremo. Então, você fala A, ela falou A, e você fala assim, mas não, já fechou a cara. Mas por quê? Por que não vai fazer? Por que não dá pra fazer? Colérica. A Isabela é um sossego, né? Sossego, gente. Olha a cara dela de sossegada. Um sossego. Esses dias a minha mãe fez aniversário, todo mundo, minha mãe falou assim, eu vou trazer um bolo, né, pra fazer aniversário. Aí a nossa amiga falou, vou comprar um bolo. Ela ficou quieta. 2 bolos no aniversário, porque a pessoa não ligou ainda. Eu falei, Isabela, fale pra ela, você não falou pra ela? Eu não sabia. A gente já tá lá, né, e já ligou pra 5.000 pessoas, avisou o mundo que vai ter aniversário, que tinha bolo. A pessoa é assim, tranquila. Como eu tenho irmãos também que são extremamente sensíveis. Então, dependendo do que eu falo, chora. Aquela melancolia, que sofrimento, gente. Né? Só porque a pessoa errou uma nota, a pessoa fica chorando. A gente tem uma amiga, Carol, ela não é melancólica, mas às vezes ela é muito melancólica. Ela foi dar uma formação, a gente foi lá no Rio Grande do Sul dar uma formação, e ela deu formação para teatro e dança. A hora que acabou, ela estava chorando em prantos. Falei, o que está acontecendo? Eu não gosto de fazer isso. Você viu como eu não falo direito? E chorou, gente. E tinha dado certo, ela tinha falado. É dela. E quando a gente se conhece, a gente é capaz de entender o nosso irmão e exercer a nossa missão, o nosso ministério muito melhor. Muito melhor. Porque a gente sabe como falar com aquele irmão.
tudo isso vem da nossa maturidade também, né? De saber que se eu falar aquilo para aquele irmão, vai dar certo, né? Entender, se conhecer. Mas se eu não me conheço, às vezes a gente não se conhece nem a gente, né? Eu falei assim no dia pro Felipe, o que mais agrada a você? Você sabe. Mas fala pra mim o que mais agrada. Você sabe? Mas fala pra mim. Não, fala você o que você acha que me agrada. Eu tô perguntando. Fala pra mim o que mais agrada a você. Aí eu falei, tá vendo? Às vezes nem você sabe o que te agrada. Como que você quer que eu agrade você, querido? Não sabe, né? Vai perguntar pra mim o que me agrada. Nossa, já falo uma lista de 25 coisas, né? A gente precisa identificar o que nos faz bem, aquilo que nos deixa feliz na missão, né? Às vezes a gente está em missão frustrados, a missão é um peso, não é um amor pra gente, é um peso. E aí, por ser um peso na nossa vida, a gente não exerce ela bem. O grupo de oração não é onde eu fico bem, é um peso. Eu chego no grupo de oração, eu saio de lá pior do que eu cheguei, né? Como nós estamos diante da nossa missão? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Nós precisamos nos conhecer. E aí, algo muito importante. Se eu perder o meu instrumento, se eu perder a minha voz, se a Isabela um dia não conseguir mais tocar o violão, se quem dança não conseguir mais dançar, não conseguir mais exercer o ministério, nós continuaremos sendo fiéis a Deus? O que vocês acham? Pensa para você, eu penso em mim, se um dia Deus me tirar a voz, Jesus, eu vou chorar 1 ano seguido. Se um dia eu não conseguir mais falar, será que eu vou ser fiel a Deus? Mesmo assim? Será que eu vou continuar firme? Indo no grupo de oração toda semana, vendo a minha irmã cantar e eu lá chorando porque eu não canto mais. Se a gente não conhece a Deus, se a gente não ama a Deus, o nosso ministério é o único motivo por que nós estamos na igreja. E ele não pode ser a finalidade de nós estarmos servindo a Deus. O ministério não pode ser a razão de nós estarmos no grupo de oração. Por que você está no grupo de oração? Porque eu canto. Não! Por que você está no grupo de oração? Porque eu sirvo a Deus, porque eu amo a Deus, porque Deus entrou na minha vida e eu não consigo viver sem Ele. Mas muitas vezes nós resumimos toda a nossa história com Deus, todo o nosso encontro com Deus no nosso ministério. E se um dia o nosso ministério acaba, né, como acontece sempre, né, começa lá o ministério, né, vai até gravar CD já, uma coisa que o irmão falou, acabou, todo mundo foi embora, ninguém mais volta, não tem mais ministério. E se a gente está ali pelo ministério, a gente nunca mais volta na igreja. E quantos irmãos nossos que foram ficando pelo caminho e são magoados até hoje? Não, eu não volto mais, porque não foi certo o que aconteceu, eu estava ali somente pelo ministério. Essa era a razão que estava servindo a Deus. Mas eu e você precisamos fazer uma como diz? Uma autoanálise, né, de nós mesmos e pensar, será que eu estou só pelo meu ministério? Será que é só por conta do meu ministério que eu estou servindo a Deus? Se for, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê o dom de fazer aquilo por amor, somente por amor. E a terceira coisa que a gente alcança na formação, além da maturidade, além da consciência do chamado, é a visão ministerial. Visão ministerial. Quando você vê o irmãozinho lá e fala assim, sabia que ele toca violão? Toca, vamos chamar ele para o ministério? Vamos. Daí tem um chato do ministério que fala assim, não, melhor não chamar ele não, porque não rezou, a gente não discerniu direito se é para chamar ele. Aí você fala, mas tem que ser o estraga-prazer para falar que não vai chamar, né? Todo mundo feliz que ia chamar, o irmão já estava até indo lá na casa dele, comendo churrasco, estava lá e aí alguém vem, essa pessoa tem visão ministerial. Visão ministerial. Ela sabe o que é melhor para o ministério. A gente precisa ter isso, saber o que é melhor para o nosso ministério, para a nossa diocese. Nós somos coordenadora, né, Bianca? Só Deus sabe quando a gente tem que ter visão ministerial. Né? Aconteceu esses dias no Rebanhão, chamei alguém, aí não dava muito certo. Daí a Bianca falou assim para mim, não, a gente precisa conversar. A visão ministerial que a Bianca teve, porque isso não vai fazer bem para os outros ministérios. Essa visão que a gente tem que ver daquilo que vai fazer bem para o nosso grupo de oração e daquilo que não vai fazer bem. Lá no nosso grupo de oração é uma capela pequenininha. A gente tem violão, o carrom, ou a bateria, né? Carrom e bateria, vozes e só. Cabe lá na minha capela uma guitarra, um contrabaixo, um saxofone, isso e aquilo? Não cabe. Precisa ter visão ministerial. Isso tudo é para quando eu for fazer um show, ou então a gente vai revezar. Então, essa semana tem o violão, semana que vem tem a guitarra.
Aí vem, se o irmão está servindo a Deus por Deus mesmo, ele vai entender que essa semana ele não vai poder tocar, né? Mas semana que vem ele está tocando. Mas a gente precisa ter essa visão ministerial, de saber que aquele irmão que está ali conduzindo o grupo de oração, ele não é ministeriado na condução do grupo de oração. E alguém tem que falar para ele. Alguém tem que falar para ele. Eu achei muito legal, o Ailton deu um testemunho semana passada no nosso encontro. Ele dizia assim que entrou uma mocinha lá no ministério para cantar. Ele disse que quando ela cantava, o povo rezava, porque o povo não aguentava ver ela cantar. Tinha gente que caía até de joelho. Senhor, manda ela ficar quieta, pelo amor de Deus, Jesus. Só que a hora que ela começava a rezar, que ela conduzia a oração, ela tinha visualização, a cura acontecia, era uma bênção. E ninguém tinha coragem de falar para ela que aquele ministério não era o ministério dela. Ninguém. Quando escalavam ela para cantar, lá no grupo de oração, diz que eles ficavam assim, quem convidou ela para cantar? Quem pôs ela na escala? Marcava o ensaio e não chamava ela, coitada, gente. Porque não era o ministério dela, mas ninguém tinha coragem de chegar para ela e falar, irmã, esse ministério não é seu. Só que a mãe do Ailton, que é intercessora, que tem 5% da visão, por isso ela tem um ouvido muito aguçado, diz que chegou para ela e falou assim, ó, fulana, eu tenho uma coisa para falar para você. Imagine, gente do céu, imagine os irmãos de volta, e eu queria sair correndo numa hora dessa. Diz que ela chegou e falou assim, cantar, você não canta, filha, não canta bem, mas rezar, você reza, você não quer vir com nós para intercessão? Visão ministerial. Você vê lá no seu ministério de música, a pessoa não está indo, sabe? Não vai. Tem que pedir para Deus essa consciência, Senhor, eu preciso conversar com essa pessoa que não é o ministério dela, Senhor. Ou então preciso falar com ela que ela precisa se soltar mais no ministério, ela precisa se doar mais no ministério. Sabe aqueles irmãos que cantam assim, ó? O microfone dele está no último. E aí a pessoa até bate o dedo para ver, né, se o microfone está funcionando. Está funcionando, a pessoa não canta, a pessoa não solta a voz. A gente precisa ter chegar na pessoa e dizer, ministério de dança. Gente do céu, ministério de dança, a gente precisa corrigir sempre, né, Bianca? Postura, roupa. E às vezes a gente fica lá, né, vendo aquela coisa, né? A pessoa foi dançar na missa de aleluia, entrou com a Bíblia, com uma blusinha de alcinha branca, sutiã fosforescente, que só dava para ver a pessoa lá. Alguém precisa falar para a bênção que aquilo não é roupa. A gente precisa ter visão ministerial. Às vezes a gente fala assim, ai, mas coitado, não tem formação, então leva formação para eles. Lá na formação, você não precisa exortar na frente de todo mundo, mas lá na formação você fala, ó, a vestimenta que a gente tem que ter é o colã preto, é a leg, é a camisa por cima. Aos poucos a gente vai falando, mas a gente precisa ter essa visão ministerial. A gente precisa pedir para Deus essa graça. E se a gente não está buscando formação, a gente não consegue corrigir. Não é? A gente só corrige aqui naquilo que a gente sabe. E a gente também não pode ser negligente ou fariseu, né? De exigir do povo algo que nem a gente está vivendo. Então, eu recebi formação, eu falei, não, eu tenho que viver isso na minha vida. Quando eu começo a viver isso na minha vida, eu tentar viver, aí eu exijo do outro, olha, você tem que fazer isso, porque daí eu vejo que eu consegui e que a pessoa também consegue. Então, visão ministerial. Aí tem coisas práticas aqui que eles colocam assim. Então, que todo mundo tem que passar. Quando vocês forem levar essa formação, perguntar se todo mundo passou por isso. Formação básica. Qual que é a formação básica? A formação para ser servo de grupo de oração. Se existem pessoas no nosso Ministério de Música e de Dança que não são servos, né? Então, converse com o coordenador. Por que não é servo? Porque é muito criança ainda, né? Principalmente no Ministério de Dança. Tem 10 anos, como que vai ser servo? Tem 5 anos, como que vai ser servo? Amém. Então, a gente vai fazer formações para eles, porque eles precisam saber naquilo que eles estão servindo, naquilo que eles estão apresentando. Porque o que acontece muito lá em Piracicaba? O ministro, ele não é servo, então ele não tem formação, certo? Aí, a hora que ele vai conduzir algo no grupo de oração, ele conduz totalmente ao contrário da moção que a gente está levando, porque ele não teve formação. Então, se ele não é servo, e se ele ainda não tem condição de ser servo, então vamos fazer formação para esse povo, que não é servo. Lá a gente tem todo o terceiro domingo a formação da Companhia Diocesana, que é para Ministério de Dança e Teatro, porque a maioria não é servo de grupo de oração, mas eles precisam ter formação, porque o que eles vão levar na dança, o que eles vão levar no teatro. Outra formação de ministro de louvor, vocês já tiveram, não sei se os grupos tiveram, os ministérios tiveram acesso a essa formação, ou se foi só o núcleo. Foi por cidade.
Uma formação eles já tiveram, que é a de ministro de louvor. Foi bom para eles? O que vocês acham? Teve resultado? A gente precisa sempre fazer isso, gente. Deu a formação e avaliar depois. Será que está dando certo? É a mesma coisa lá na nossa diocese. A gente fez a formação dos 4 pilares. Só que a gente precisa ver resultado. Será que o povo mudou depois dessa formação? Então, quando vocês derem a formação, principalmente de ministro de louvor, procura dividir, vai, visita 2, 3 grupos de oração que foi lá na formação e vê se mudou alguma coisa do que era antes. Vocês que são do núcleo têm esse papel de acompanhar se aquilo que foi passado está sendo, né, executado. Porque também, gente, tem gente que vem na formação e a gente não sabe o que ele veio fazer na formação, né? Ele ficou lá o dia inteiro e nada aconteceu. Então, a gente precisa cobrar de perto. Formação litúrgica. Formação litúrgica. Na semana passada, nós fizemos aquela missa parte por parte. Então, o padre foi explicando. Por quê? Porque os ministérios de música não sabem cantar na missa, gente. Não tem vontade de chorar. No Rebanhão, eu vou contar uma experiência para vocês. Teve um ministério que é uma bênção da nossa diocese. Eles foram cantar no Rebanhão. Eles tocaram todas as músicas, desde a entrada até a oração, até a música de encerramento com introdução. Introdução. Músicas da Shalom com introdução de violino. É lindo, mas não é na missa. Não pode, né? O padre falou, foi para cantar o santo, cantamos a uma só voz. Entrou o violino, 1 hora de violino. 1 hora de introdução. Aí eles começaram a cantar o santo. E eu lá, que nem tonta como coordenadora, e o padre só olhando na minha cara. Eu não tenho culpa, Jesus. Não tem noção de como cantar em missa. Por isso, formação litúrgica, nós precisamos mostrar essa consciência. Que música que eu posso cantar? Que música que eu não posso cantar? O que tem a ver com a liturgia? Qual o momento para cantar cada canção? A gente vai em música que ministro de louvor, ministério de música chega para cantar ação de graças. Eu tenho vontade de chorar com as músicas que o povo põe de ação de graça. Não tem nada a ver com o momento que está acontecendo. Então, a gente precisa dar essa formação litúrgica, principalmente litúrgica para os nossos ministérios. Então, identifica lá, quais são os ministérios que cantam na missa? São 10 ministérios. Então, vamos dar uma formação para eles, chama um padre, passa uma tarde como essa, o padre vai explicar. Isso pode, isso não pode, agora é isso, agora é isso. A gente, né, lá no ato penitencial, começou a cantar muito o Kyrie eleison. Acho que todo mundo aqui também, né, aderiu ao Kyrie eleison. Tá, só que não é só essa música, né? Dá para cantar outra. Né? O padre olha lá de cima com aquela cara, de novo essa música. A ovelha já foi achada, encontrada, curada, e o povo está cantando o Kyrie eleison, né? A pecadora já caiu, já levantou, já mudou de vida, já é Santa Maria Madalena e o povo está lá ainda cantando. Precisa inovar. Quanta dificuldade que os ministérios de música têm de trazer toda a nossa espiritualidade de renovação carismática na missa, às vezes até cantando música do folheto. Lá na nossa paróquia, a gente canta só música do folheto, porque o nosso padre é uma benção. Sabe aquela música de comunhão, que começa com salmo e termina com baião? Você não, né? Começa lá aquele refrão todo lindo. Aí, tchan, 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 né? Sai um baião da música, não sei de onde que sai aquilo. E todo mundo fala assim, quando é o ministério do grupo de oração, mas é bonita a missa. Porque a gente precisa colocar a nossa espiritualidade naquilo. Pode cantar a música do folheto. Tem padre que exige, tem que ser do folheto, mas então vamos colocar a nossa espiritualidade, cantar bonito, né? Às vezes porque a música do folheto a gente não se prepara. Do jeito que vai, né? E muitas vezes a gente não dá atenção para a missa. A gente dá atenção para o grupo de oração, no grupo de oração está uma bênção, mas para a missa, é missa mesmo, canta 5 músicas, entrada, comunhão, decora aquelas 5 músicas, canta aquela música toda semana e nada acontece. Não, nós somos chamados a exercer o nosso carisma, o nosso ministério também na missa, mas para isso a gente precisa ter formação litúrgica. E formação técnica. Eu sei que o povo de Limeira é um povo abençoado, que canta muito bem, que toca muito bem, que tem essa formação técnica, mas a gente precisa levar para aqueles que não têm essa formação. Porque eu falo para vocês, gente, como é gostoso quando a gente entra no grupo de oração, que o som é arrumadinho, que o ministério canta todo mundo bonito, toca todo mundo bem.
A gente se sente bem, não se sente? Muitas vezes o que prende as pessoas no grupo de oração é o ministério de música. A gente tem que ter essa consciência de que muitas vezes a pessoa ela não tem consciência nenhuma do que ela está fazendo ali na igreja. E é o ministério de música, com as músicas, com o louvor, que aquela pessoa fica encantada com aquilo e fala, não, eu vou, porque, nossa, mas tem um povo que canta bonito naquele lugar. A pessoa se sente bem quando escuta a música. Ao contrário de muitas vezes, quando a gente vai no grupo de oração e a gente tem vontade de gritar, né, Senhor, o que aconteceu, né? E as pessoas, e os irmãozinhos que chegam lá para mim e falam assim, o problema nosso é o som da igreja. O som da igreja é ruim. É muito ruim o som da igreja. Abençoado, compra uma caixa para o grupo de oração, abençoado. Se o problema é o som da igreja, vamos fazer uma vaquinha entre o ministério, vamos comprar um som para o grupo de oração? Mas o padre vai querer o som para ele. Dá o som para ele, querido. Mas usa o som bom, dá qualidade para os instrumentos. Quantas vezes eu vou em grupo de oração, o violão não tem nem corda no violão, né? A pessoa não está preocupada. Aqui é só senhorinha mesmo, ó. Ninguém nem vai reparar que não tem corda no violão, meu Deus! A gente foi no grupo de oração um dia, é até grande, lá na Santa Catarina. Você já foi ali, em Santa Catarina? A gente foi lá. Primeiro, foi errado. O Ministério de Música falou assim para mim, a gente quer que você vá com o Ministério de Música porque a gente nunca participou de seminário de vida. Como assim nunca participou? Porque a gente só toca, a gente não participa. Eu queria, né? Foi me dando um formigamento. Eu falei, mas como assim vocês só tocam e não participam? Porque a gente só toca, ninguém participa. Como o ministério só toca e não participa do grupo de oração? Gente, não tem como. Quem está tocando tem que participar do grupo de oração. Aquela pregação é para mim, não é só para o povo lá que está no grupo de oração, é para mim. O que o pregador está falando é para mim, é para eu mudar, né? Aí a gente foi. A gente chegou lá. Naquele dia não podia ir ninguém, Isabela na faculdade, todo mundo tinha compromisso, foi eu e o meu esposo. Aí chegamos lá, tal, sentamos, aí eu fui perguntar para a irmãzinha assim, onde eu posso ligar o violão, né? Ela falou, não tem som. Eu falei, não tem som. Eu falei, mas não tem, não, o padre não deixa usar o som da igreja. Eu falei, nossa, né? A gente até tem uma caixa, mas não precisa, né, irmã? Eu falei, como não precisa? Aí eu falei assim, não precisa não, você vai ver. Só tem senhorinha no grupo. Por isso mesmo. Quem disse que elas ouviam o que a gente falava? Quem disse? Elas ficavam todo mundo assim, ó, tentando prestar atenção naquilo que a gente estava falando e ninguém ouvia. Gente, a igreja estava cheia. E não tinha um microfone, não tinha nada, só o violão. A gente vai ser cobrado disso. Porque o povo precisa ouvir a palavra de Deus e você via que você falava. Dá a mão pro seu irmão. Ele estuda assim, ó. Batendo palma. Só parava a hora que você parava. Era meio que mímica, sabe? A hora que você levantava. A hora que você parava. Né? Então, uma coisa que não tem lógica. E a gente precisa ter essa preocupação dentro do nosso grupo de oração. Lá no nosso grupo de oração, a gente dá liberdade. A gente está alto som, porque também tem irmãos que não têm discernimento, né? Dá para ouvir a 25 quadras da igreja. Você está escutando o abençoado cantar? Não tem discernimento. Entre os irmãos não tem discernimento. Um quer pôr o microfone mais alto que o outro. Gente do céu, a gente vai em encontro, como a gente foi no ENF, o ano passado. O Juninho estava ele e o violão. E o negócio aconteceu maravilhosamente bem. E muitas vezes a gente quer colocar tudo lá, naquele som alto, e a pessoa não aguenta ficar dentro da igreja. Sabe como que é o termômetro? Termina de cantar uma música e vê a reação do povo. Se o povo fizer assim, é porque está alto, tem que abaixar o som. A gente vai, às vezes, na missa, em alguns lugares, e termina o momento, o povo vai assim, até descansa, porque o barulho é demais. Então, essa formação técnica, irmãos que cuidem do som. O Márcio aqui cuida do som. Olha tudo isso, né? Eu falei que para a gente achar um microfone desse na minha diocese, que tem que rodar a diocese inteira, não acha. Vai ter que pedir emprestado, né? Porque não tem. Dá qualidade, né? Se o irmão não sabe, leva o irmão para fazer um curso de som, para ele cuidar do som. Às vezes a gente na igreja, cada um que vai mexe, né? Um vai e desce o pino, e sobe o pino, e desce o pino, até sai o negócio na mão da pessoa e não dá certo, não sai o som bem feito. A gente precisa ter pessoa que tenha qualidade técnica para cuidar do som, para ir lá atrás ouvir e falar, não, tá alto o violão. Né? E esse irmão, ele é muito importante, porque ele vai chegar e vai falar assim, abaixa um pouquinho o violão para mim. Aí, irmão do violão, eu não vou abaixar. Se não abaixar o do teclado, eu não abaixo do violão. Como é difícil isso? Se não abaixar a voz da fulana, eu não canto mais baixo. Lá no meu grupo de oração era uma briga. Canta longe do microfone. Canta longe do microfone. A gente com a boca no microfone.
né? Isso tudo é maturidade nossa também. Porque quando a gente começa, a gente não sabe, a gente vai aprendendo. Então tem que ter essa técnica, esse irmão que ensina pra gente. Olha, o tom da música, você não canta no tom original. Isso acontece aqui, em Limeira? Você não canta nesse tom, você canta um tom para baixo. Não. E as pessoas não... Isso mesmo, sobe o tom. Usou a marada, né? Sobe o tom. Sobe o tom. Aí você vai cantar uma música da Eliana Ribeiro, o abençoado quer que suba 10 tons da música. E só ele canta a música. Saber essa divisão, né? Que na hora do grupo de oração não é todo mundo que canta. Tem música para mulher cantar, tem música para homem cantar. Agora, quando só tem você, adequa o tom para você cantar, para que a sua desafinação não seja motivo do irmão nunca mais voltar no grupo de oração. Porque, às vezes, isso é motivo para o irmão nunca mais voltar no grupo de oração. O que eu vou fazer? Jesus, fui no grupo de oração, meu Deus, como que o povo está cantando ruim da igreja católica, né? Ainda eles falam assim, nossa, esse povo da igreja católica não investe mesmo em som, em nada. Olhe que responsabilidade que nós temos. Nós precisamos devolver aquilo que é de mais precioso para a nossa igreja. Porque o povo se perde por falta de conhecimento. E nós precisamos voltar a buscar o conhecimento em tudo no nosso grupo de oração. Formação básica, formação técnica, litúrgica, para que a gente possa ser esse sinal de zelo. Sabe aquela palavra que diz, o zelo pela tua casa me consome. Será que tem nos consumido o zelo? Então, a importância da formação. Esse pilar da formação, eu acredito que quando vocês forem levar, é muito bom que vocês deixem bem claro que a formação é um item básico para ser servo. Porque a pessoa, ela começou a esquecer isso, né? E ela acha assim que a mesma formação que ela teve há 25 anos é a mesma que está tendo agora, e não é. Então, a gente precisa deixar isso claro para eles. Olha, mudou muita coisa. De quando você ia para agora, é muita coisa que mudou. Eu lembro que quando eu comecei no Ministério de Música, o que a gente ouvia muito era banda, né? Era coisa grande, né? Era formar banda para fazer coisa grande. E aí, de repente, a gente alcançou uma maturidade que só isso não estava adiantando. Então, a gente precisou voltar para a raiz, que é o grupo de oração. E tem muita gente na nossa diocese ainda preocupado com a banda, com o show, com o CD, lá. Então, eles precisam voltar para essas formações. Então, o pilar da formação é muito importante. Tem alguma dúvida sobre esse pilar da formação? Não? Todo mundo entende que ele é precioso para cada um.